Bispo Cucato, nós estamos na esplanada, eu estou aqui com o seu Roberto e o Márcio, pai e filho, que viveram situações dificílimas, ao ponto de o seu Roberto pensar que numa noite o filho não ia mais chegar em casa, que um dia o pior iria acontecer, porque ele estava afundado no álcool. É isso mesmo, né, seu Roberto? Não estou exagerando se falar que ele era literalmente dependente do álcool e que o senhor não sabia mais o que fazer. Sim, senhor, pastor. Ele chegava em casa altas horas da madrugada. E assim, ele morava com a mãe dele, né? Então eu recebia as piores notícias dele. A briga, chegava em casa, brigava com as irmãs, brigava com a mãe. Então eu tentava orientar ele, conversar com ele, só que eu falando com ele, entrava no ouvido e saía no outro, né? Ele assim, eu tinha perdido, na verdade, a amizade com ele, aquele companheirismo. Então eu falando com ele era a mesma coisa que nada. Então às vezes eu me sentia impotente de falar com ele. Aí uma das vezes a mãe dele viajou e eu fui ficar lá com eles. Nesse dia, ele chegou, era de madrugada já. Eram umas 3, 4 horas da manhã. E quem tocou a campainha foi o taxista. O taxista chamou, e aí quando ele desceu do carro, quando eu olhei para ele, estava tudo sujo de barro. E o taxista até fez um comentário, falou, meu, assim você vai acabar perdendo a sua vida. E eu fiquei ali estagnado, né, sem saber o que fazer. Eu, assim que ele entrou para dentro de casa, eu fui tentar orientá-lo. Conversar com ele como pai, orientar, filho, o que você está fazendo na sua vida, né, não faz isso, né. E ali ele abaixou a cabeça, só que ele entrou num quarto, eu fui para outra sala, né? Ele entrou no quarto, começou a quebrar tudo. Começou a quebrar, puxar tudo, jogar no chão. E ali a gente teve que conter ele com a força do braço, tive que segurá-lo. Então eu não sabia o que fazer. Diante daquela situação, eu não sabia o que fazer. Como pai, o senhor se sentia como? Eu me sentia frustrado. Como pai, eu me sentia frustrado. Falei, a gente criou o filho, né? Chega essa idade, né? O sacrifício que a gente fez, tudo, né? A gente tinha aquela amizade, aquele companheirismo, né? Era uma criança obediente, estudiosa, tudo. E agora nessa situação. Então ele saiu, na verdade, para conhecer o mundo, né? E ali só que ele estava se perdendo na bebida. E aí ele falava que chegava em casa e não tinha consciência de nada. E a sua motivação para fazer isso era o quê, Márcio? Então, tudo começou, foi igual meu pai falou. Eu sempre fui muito calmo. Eu sempre fui muito do lar ali da casa, não era muito sair. Mas tudo começou, o start mesmo ali, foi na separação dos meus pais. Eu perdi completamente o meu chão, assim, eu fiquei sem norte. Então, e tudo aconteceu bem na época que eu estava entrando na faculdade. Então, essa amizade que meu pai comenta que a gente perdeu, eu procurei essa amizade nos amigos. E meus amigos naquela época, eles já faziam parte desse meio, das bebidas, baladas. Então eu comecei, eles falavam que aquele era algo legal pra gente poder ir, eu comecei a ir com eles. Só que eu não tinha limites. Eu bebia ao ponto de perder a consciência mesmo. E pra mim não tava bom. Eu não gostava de beber álcool, mas eu gostava do efeito. Pra mim aquele efeito era uma forma de eu perder minha realidade, o que eu tava vivendo. Porque foi como eu comentei, a separação dos meus pais, eu pensava que não estava me afetando, mas estava me afetando muito. Eu não queria ver que aquilo realmente estava acontecendo na minha vida. Então eu tentava me encontrar uma válvula de escape. E quem procurou primeiro a palestra de pais e filhos? Quem chegou para pedir ajuda primeiro? Foi eu. Na verdade, eu não sabia, como eu falei, como pai eu não sabia como fazer. A gente faz de tudo, né? O pai ali a gente usa, né, a nossa inteligência, a nossa força, às vezes até a força do braço, né, para conter o filho, mas eu não tinha aquela sabedoria de como falar com ele, como agir com ele naquela situação. Me sentia completamente impotente diante daquela situação, como ele chegava. E ouvi falar dessa reunião de pais e filhos. Ali, ouvindo, né, o bispo falando ali, pregando, né, falando como os filhos seriam, né, se entregando a vida do filho ali. E eu comecei a lutar por ele, buscar por ele. Então, tudo que eu também sabia como pai, eu tive que mudar. Teve então que se reeducar como pai, e o senhor aprendeu aqui nas palestras como agir para provocar nele a mudança. Sim, senhor. Então, tudo que eu fazia, eu tentava agredi-lo, às vezes, com palavra, né? Chamar a atenção dele com palavras. Eu me tornei, como eu falei, eu tinha perdido a amizade dele. Eu precisava reconquistar essa amizade dele. Mas eu não sabia, não tinha essa sabedoria de como reconquistar essa amizade dele. E aqui, ouvindo as palestras, eu tive essa sabedoria de como recuperar essa amizade com ele. Então, às vezes, ele me chamava, eu falava com ele, não obedecia, né? Não dava ouvido. Mas ali, e quando ele me chamava, precisava de mim para fazer alguma coisa, eu estava presente. Então ele viu essa mudança primeiro em mim. Eu comecei a mudar como pai,
né? Eu não comecei, as pessoas continuaram falando dele. Ó, seu filho chegou assim, seu filho bebeu, chegou totalmente embriagado. A mãe dele, falava, ó, seu filho chegou aqui em casa quebrando tudo, brigando, discutindo. Os irmãos dele já não aguentam mais. Eu chegava nele, quando eu chegava para falar com ele, eu chegava já diferente. Eu perguntava para ele o que estava acontecendo, tudo. Eu queria ouvi-lo e não queria falar mais para ele. Eu queria ouvir dele o que estava acontecendo, que situação o que ele precisava. Então eu comecei a ser amigo dele. Igual assim, às vezes a gente como pai, a gente joga o filho para o mundo, né? Ele vai aprender no mundo, né? Não, então eu quis o meu filho de volta. Então foi essa aprendizagem que eu aprendi aqui. Como reverter o jogo, né? Como saber falar com eles e reconquistar essa amizade dele. Essa mudança no seu pai despertou em você o desejo de também vir às palestras. Exatamente. Eu já não ouvia mais ele, né? A gente tinha chegado a um ponto que eu não dava mais ouvidos. Mas não foi as palavras que ele começou a me dar que fez a diferença, foi as atitudes dele. Eu vi que ele estava diferente. E aquela mudança eu vi que ele estava conseguindo mudar. E eu também queria mudar, porque a situação que eu estava não estava legal. Então ele me convidou, ele fez um convite. E aí através do convite eu falei, eu vou para ver o que aconteceu, qual foi essa mudança que ele encontrou, eu também quero para mim. E foi através também aqui das reuniões, das palestras que são ministradas, eu começou também a ter a mudança e transformação na minha vida. O Márcio hoje é um filho rebelde, usuário de drogas ainda, ou é um outro filho está transformado? Completamente transformado. Foi uma transformação mesmo, porque os vícios que eu tinha eu não tenho mais nada. Muito pelo contrário, os meus amigos que tinham esses vícios que me levaram, hoje eles estão vindo também ter essa mudança, essa transformação, porque eles viram essa mudança que teve em mim. Então, além dessa transformação que teve na minha vida, também está tendo na vida deles. Então, aquela rebeldia, aquela agressividade que eu estava apresentando, completamente também sumiu, não tenho mais. Consegui ser de novo aquela pessoa calma que eu sempre fui. Sabe? O relacionamento entre vocês? Uma amizade muito grande. Ele é meu pai. Só que além de pai e filho, a gente também é meu melhor amigo. Sabe? Tudo que eu preciso ali, primeiro eu falo com ele antes de tomar qualquer tipo de atitude. Porque eu sei a sabedoria que ele tem e eu quero também trazer para minha vida. Tá certo. Então, parabéns pela história de vocês, continuem firme, tá certo? E para provar aí, Bispo Cato, que não tem relacionamento entre pai e filho que não possa ser restaurado, uma vez que alguém, um dos dois, possa então vir em busca de ajuda. É com o senhor.